Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 8 de julho, de 2023. Graças a Deus, estamos aqui, vivos, em vigilância, oração, meditação, obediência à palavra, caminhando aí em direção a Jerusalém Celestial, esperando aquele grande dia do arrebatamento da igreja. Graças a Deus, Então, irmãos, amanhã, dia 9, tem o nosso ajuntamento, lá no Acaracuzinho, lá na Escola Zé Milton, mesmo local lá onde a gente se reúne já há algum tempo. Graças a Deus, estaremos lá se Deus quiser, A partir das 8 horas, passar lá um tempo, em oração, louvores e meditação, E vamos continuar aqui com a nossa pequena história aí do cristianismo, Nós paramos aonde? Nós paramos aqui em 1950, O Conselho Federal, das igrejas lá dos Estados Unidos, ele se uniu a outros grupos para formar o Conselho Nacional das Igrejas de Cristo, E esse aí ele foi formado por 25 denominações protestantes, 4 denominações ortodoxas e formaram também o Conselho Internacional para a Educação Religiosa, Certo? Formaram também a Conferência Norte-Americana para Missões Estrangeiras e o Conselho Missionário do Lar. Então eles formaram vários conselhos, vários grupos para realizar lá os seus objetivos, O objetivo principal era o quê? As missões, A procura de adeptos, no mundo inteiro, certo? Com a justificativa de pregação do Evangelho, Evangelho pervertido, conforme nós sabemos. Então, essa grande organização, ela coordenou atividades missionárias, educacionais, sociais, políticas, de saúde, e de qualquer área que aparecesse lá, eles estavam desenvolvendo aí as suas atividades. Mas é isso aí, principalmente nos Estados Unidos, que se lançou para o mundo, Elas se lançaram para o mundo. Agora, os batistas lá do sul dos Estados Unidos, os luteranos do Missouri, do estado de Missouri, e os pentecostais, eles não aderiram a esse conselho internacional. Vamos ver o que aconteceu com eles, Porque antes, em 1942, foi fundado o quê? O Conselho Britânico das Igrejas. Então começou agora o quê? Os Conselhos das Nações, Cada nação foi formar o seu conselho, De acordo com a religião que eles estavam professando, E que chamavam de cristianismo, Então, em 1942, foi fundado o Conselho Britânico das Nações, claro que foi na Inglaterra. 41, foi organizado o Conselho Americano das Igrejas Cristãs, E esse Conselho Americano das Igrejas Cristãs, ele se opõe ao Conselho Nacional, e ao Conselho Federal. Então já começou aí uma disputa, já havia, várias disputas entre eles, e agora foi fundado 2 conselhos, com objetivos diferentes, com ideias diferentes. E aí veio uma Associação Nacional dos Evangélicos, que essa aqui foi criada em 1943. Então a gente vê que todas essas organizações, nacionais e internacionais, elas têm procurado providenciar o quê? Criar agências, de cooperação,
interdenominacional, intradenominacional, no mundo nacional, né? Nacionais, né, de acordo com as nações, e elas estimulam o quê? O ecumenismo, né? A união, né? De todas as igrejas protestantes do mundo. Porque nós estamos falando basicamente dos protestantes, né? Quando se fala aí nesses conselhos, basicamente nós estamos falando de protestantes. Mas nós vimos que tem católico também, né? Católico ortodoxo aí no meio deles, né? Católico ortodoxo é aqueles que seguem o evangelho lá do Oriente, né? Certo? O evangelho lá de Capadócia, né? Não é isso? Não houve lá divisão, né? Entre o Oriente e o Ocidente. Então, o Oriente eles são chamados de ortodoxos. E o movimento se estende em termos nacionais e internacionais. Esses movimentos, né? Estão se tornando em redes, conforme nós já vimos. Aí, especificamente quanto aos anglicanos, né? Que dominam principalmente a Inglaterra e uma boa parte dos Estados Unidos, e em vários outros locais no mundo, os anglicanos, desde 1867, eles têm se encontrado, né, a cada 10 anos. Né? Fazem o seu concílio, reunindo seus adeptos, né, do mundo todo, em conferências conhecidas como conferências de Lambeth, que a gente já viu aí, né? Depois veio a Aliança Presbiteriana Mundial, certo? Então, quer dizer, cada confissão dessas tem uma, duas, três organizações mundiais e nacionais, né? Em busca do ecumenismo. Então, essa Aliança Presbiteriana Mundial, ela foi organizada em 1875. Então, faz muito tempo que eles estão se organizando, né? Aí veio um concílio congregacional internacional, né? Veja aí que são confissões diferentes, né? Concílio Congregacional Internacional. Ele foi criado em 1891. A Aliança Batista Mundial surgiu em 1905, né? A Federação Luterana Mundial foi organizada em 1947, depois de sua primeira reunião em 1923, né? Aí veio o Concílio Metodista Mundial, foi criado em 1881, certo? Então são organizações muitas, né, nacionais e internacionais. Todas essas organizações defendem e trabalham para o ecumenismo, né? A união das igrejas, né, digamos assim. Mas a sua união é difícil porque eles têm o quê? Diferença de doutrina. Eles seguem o evangelho, mas têm doutrinas particulares diferentes, né? Então, essas conferências, esses encontros, né, esses concílios, essas reuniões, essas federações, essas confederações, associações, etc., né, lançaram, né, as raízes para a criação do Conselho Mundial das Igrejas, né, famoso CMI, Conselho Mundial das Igrejas, certo? O primeiro encontro, né, desse Conselho Mundial das Igrejas foi lá na Suíça, na cidade de Lausanne, né, em 1927, né, e lá ele foi denominado de Conferência Mundial sobre a Fé e a Ordem, né, e depois ele foi realizado em Estocolmo, na Suíça, em 1925, sobre a vida e o trabalho, né. Então, nós estamos vendo aí que o Conselho Mundial das Igrejas, que é conhecido de todos nós aí, né? Quem não conhece ficou conhecendo agora. O primeiro encontro foi em 1927, né? Em Lausanne, na Suíça. E esse encontro foi denominado Conferência Mundial sobre Fé e Ordem, né?
E aí foi realizado outro encontro em Estocolmo, na Suíça, em 1925, com o tema Vida e Trabalho. Aí nós vamos parar por aqui e amanhã a gente vai continuar aí, porque já são duas coisas diferentes aí, dois conselhos diferentes. Amém? Paz seja com todos nós, até amanhã, se Deus quiser, né?